Muita gente hoje está em busca de cura, prosperidade e proteção divina, mas poucas pessoas realmente sabem como orar para atrair essas bênçãos. Há quem diga que tem fé, mas nunca aprendeu a usar essa fé. E há outros que, por falta de experiência espiritual, perguntam por que tantas pessoas procuram um toque espiritual para serem curadas, prosperadas ou protegidas. A verdade é simples: a cura humana, médica ou científica, traz alívio, mas a cura por intervenção divina é definitiva. Transforma, restaura e renova. E é por isso que tantos estão nessa busca intensa. O coração sente que existe algo maior, algo que vai além da ciência e toca aquilo que só Deus pode alcançar. Mas existe um segredo que poucos conhecem: o significado do nome de Deus. E em quais circunstâncias cada nome deve ser usado? Deus pede sinceridade na oração, mas também pede conhecimento e sabedoria. A oração sincera abre o caminho, e o conhecimento espiritual aprofunda a comunhão e fortalece o resultado. Hoje, nós vamos entender como orar usando os 7 nomes sagrados de Deus. Nomes revelados nas Escrituras, que carregam poder, autoridade e manifestação divina. Cada um desses nomes ativa uma dimensão específica de Deus: cura, paz, provisão, proteção, força, justiça e presença. Você vai aprender o significado espiritual de cada nome, em quais circunstâncias usá-los, como utilizá-los nas orações e nos salmos, e por que sua vida muda quando você invoca o nome certo na hora certa. Yahweh Gassifa ou Yahweh Rafa. Este é o nome que revela Deus como o curador e o restaurador. Quando utilizá-lo e como orar. Circunstâncias de uso: quando você ou um ente querido enfrenta doenças físicas, qualquer enfermidade ou condição crônica, para buscar a cura interior, traumas, mágoas, depressão, ansiedade, para pedir a restauração de algo que foi quebrado, um casamento, uma amizade, sua saúde financeira. Como incorporar na oração? Comece sua oração dizendo: bendito e poderoso Yahweh Rafa, tu és o Senhor que me cura. Em seguida, declare a condição que precisa ser curada. Pela tua misericórdia e poder, peço que tu, Yahweh Rafa, restaures completamente. Mencione a pessoa, órgão, situação e traga a tua cura definitiva. O salmo de poder associado. Para potencializar sua oração a Yahweh Rafa, medite e leia o Salmo 103. Este salmo é um hino de louvor que foca na misericórdia de Deus e no fato de que Ele perdoa todas as tuas iniquidades e cura todas as tuas enfermidades. Salmo 103. 3. Ele reforça a fé no poder de Deus para curar e redimir. 2. Yahweh Jireh ou Yahweh Jireh. Este é o nome que estabelece Deus como o provedor e o rei da provisão. A história de origem, o contexto histórico. O nome Yahweh Jireh foi revelado em um dos momentos mais intensos e dramáticos da história de Abraão: o sacrifício de Isaque. Deus havia ordenado que Abraão sacrificasse seu filho Isaque no Monte Moriá. Abraão obedeceu, demonstrando uma fé inabalável. No momento exato em que ele levantava a mão para oferecer o sacrifício, o anjo do Senhor o deteve. Em seguida, Abraão viu um cordeiro, preso pelos chifres num matagal, e o ofereceu em lugar de Isaque. O nome em ação. Foi nesse momento de necessidade extrema, onde parecia que tudo seria perdido, e que Deus viu adiante e proveu o substituto. Abraão chamou aquele lugar de Yahweh Jireh, o lugar onde o Senhor provê. A lição: este nome ensina que Deus não apenas satisfaz necessidades, mas Ele vê nossa necessidade antes mesmo de nós a enxergarmos e se manifesta no último segundo, provendo o sacrifício necessário para nos libertar. Quando utilizá-lo e como orar. Circunstâncias de uso: quando você enfrenta crises financeiras ou falta de recursos, para pedir orientação sobre investimentos, empregos ou projetos de vida. Para clamar por suprimento milagroso de qualquer necessidade.
não apenas dinheiro, mas também sabedoria, oportunidade ou ajuda. Como incorporar na oração? Comece sua oração dizendo: Todo-Poderoso Yahvé-Jireh, Tu és aquele que vê a minha necessidade antes que eu a declare. Declare a área de provisão que você precisa. Ó grande provedor, peço que Tu, Yahvé-Jireh, se manifestes milagrosamente e provejas. Mencione a quantia, o emprego, a oportunidade ou o sustento para a minha vida, assim como proveste para Abraão no Monte Moriá. O Salmo de Poder Associado. Para potencializar sua oração, Yahvé-Jireh, medite e leia o Salmo 23. O Salmo do Pastor é o hino da provisão total. Ele começa com a declaração: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Ele reforça a fé na abundância de Deus, que nos guia, sustenta e prepara uma mesa mesmo na presença dos inimigos. 3. Yahvé-Nissi ou Yahvé-Nissi. Este é o nome que define Deus como a bandeira da vitória, o nosso estandarte no campo de batalha. A história de origem, o contexto histórico. O nome Yahvé-Nissi foi revelado logo após a primeira batalha militar de Israel no deserto, contra os amalequitas em Refidim. O cenário de batalha: enquanto o povo de Israel lutava no vale, Moisés subiu ao topo da colina. Ele segurava a vara de Deus, um símbolo de autoridade e poder, com as mãos levantadas. Enquanto suas mãos estavam erguidas, Israel prevalecia na batalha. Quando por cansaço ele as abaixava, Amaleque ganhava vantagem. Arão e Hur sustentaram os braços de Moisés até o pôr do sol, garantindo a vitória completa de Israel. O nome em ação. Após a vitória, Moisés construiu um altar e o chamou de Yahvé-Nissi. Ele não chamou o altar de a mão forte de Moisés ou o braço de Josué, mas sim o Senhor é minha bandeira. A bandeira ou estandarte era o ponto de reunião das tropas, o símbolo de sua identidade e o sinal de sua liderança e vitória. A lição: este nome ensina que a vitória de Israel não veio pela sua força militar, mas pela presença de Deus simbolizada pelas mãos erguidas em oração e pelo estandarte que Ele próprio é quando lutamos sob a bandeira de Yahvé-Nissi. O triunfo está garantido quando utilizá-lo e como orar. Circunstâncias de uso. Quando você enfrenta uma batalha espiritual, tentação, opressão, ataques demoníacos, para pedir proteção contra inimigos, perigos ou injustiças. Ao iniciar um grande desafio ou projeto onde precisa de força e liderança divinas para vencer. Como incorporar na oração? Comece sua oração dizendo: Grandioso Yahvé-Nissi, Tu és o meu estandarte e a minha insubstituível bandeira de vitória. Declare a batalha que precisa vencer. Ó guerreiro divino, peço que Tu, Yahvé-Nissi, levantes teu estandarte sobre mim ou sobre minha casa, família, e me des a vitória contra. Mencione a situação ou o inimigo. Eu me reúno debaixo da tua bandeira e declaro o teu triunfo. O Salmo de Poder Associado. Para potencializar sua oração a Yahvé-Nissi, medite e leia o Salmo 144:1, Salmo de Davi, que louva a Deus como sua rocha e sua fortaleza. Ele diz: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Ele é um clamor por proteção e uma declaração de confiança no Deus vencedor. 4. Yahvé-Shalom ou Yahvé Shalom. Este é o nome que revela Deus como a nossa paz. Aquele que oferece tranquilidade completa e bem-estar integral. Shalom. A história de origem, o contexto histórico. O nome Yahvé-Shalom foi revelado a Gideão durante um período de grande medo e opressão em Israel, sob o domínio dos midianitas. O cenário de medo. Gideão era o mais novo da família, e o povo de Israel estava tão aterrorizado pelos midianitas que ele estava debulhando trigo, secretamente no lagar, local onde se
Pisavam as uvas para esconder sua colheita e não ser roubado. Foi neste local, cheio de medo e insegurança, que o anjo do Senhor apareceu e o saudou como homem valoroso. O medo de Gideão. Quando Deus chamou Gideão para liderar e libertar Israel, a primeira reação de Gideão foi de pavor. Ele pensou que morreria por ter visto o anjo do Senhor face a face, uma crença comum. O nome em ação, Deus imediatamente o acalmou. Paz seja contigo. Não temas, não morrerás. Juízes 6:23. Em resposta a essa manifestação de paz e segurança em meio ao terror, Gideão construiu um altar naquele local e o chamou de Yahveh Shalom. A lição. Este nome ensina que a verdadeira paz, Shalom, não é a ausência de problemas externos, mas a presença de Deus que acalma o coração e dissipa o medo, oferecendo segurança e inteireza. Mesmo quando estamos escondidos no lagar da vida, quando utilizá-lo e como orar. Circunstâncias de uso. Quando você está enfrentando grande ansiedade, medo ou pânico, espiritual ou emocional, para trazer a paz e harmonia a um lar em conflito, a um relacionamento agitado ou a uma situação de trabalho tensa, para clamar pela paz que excede todo entendimento em tempos de crise ou incerteza. Como incorporar na oração? Comece sua oração dizendo: Precioso Yahveh Shalom, Tu és a paz que governa o meu coração e a minha mente. Declare a área que precisa de paz. Senhor da paz, peço que Tu, Yahveh Shalom, dissipes todo o medo, conflito e ansiedade mencione a situação ou o coração da pessoa. Que a Tua plenitude, o Teu Shalom, repouse sobre mim e sobre este lugar. O salmo de poder associado. Para potencializar sua oração a Yahveh Shalom, medite e leia o Salmo 4, um salmo que fala sobre deitar-se em paz. O verso 8 diz: Em paz me deito e logo durmo, pois só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Ele é um testemunho de confiança em Deus como a única fonte de descanso e segurança verdadeira. 5. Ou Yahweh Shammah. Este é o nome que anuncia Deus como o santuário pessoal, aquele que está presente em todos os lugares e momentos. A história de origem, o contexto histórico. O nome Yahveh Shammah é o último dos nomes sagrados a ser revelado e é encontrado nas profecias de Ezequiel, no final de sua visão sobre a restauração de Israel e a Nova Jerusalém. O cenário de desolação. O profeta Ezequiel profetizou durante um período sombrio, quando o templo de Jerusalém estava em ruínas e o povo de Israel estava no cativeiro, sentindo-se abandonado por Deus. O povo lamentava a perda do templo, o lugar físico onde a glória de Deus habitava. A visão da restauração. No final do livro, Ezequiel recebe uma visão detalhada da Nova Jerusalém e do novo templo. Esta visão simboliza a restauração completa e eterna do relacionamento de Deus com seu povo. O nome em ação. Ezequiel conclui a descrição dessa cidade e dessa restauração com a declaração. E o nome da cidade? Desde aquele dia será: O Senhor está ali, Yahveh Shammah. A lição. Este nome ensina que, após a restauração e a purificação, a presença de Deus, Shammah, não estará mais confinada a um templo ou local físico. Ele estará eternamente presente com seu povo. É a garantia da intimidade e da certeza de que, não importa a nossa localização ou circunstância, Deus está ali. Quando utilizá-lo e como orar. Circunstâncias de uso. Quando você se sente solitário, abandonado ou desamparado. Ao iniciar uma nova jornada, mudança de cidade, novo emprego, novo ciclo de vida. Buscando a orientação e a presença de Deus no novo lugar. Para a consagração de um ambiente, casa, escritório ou um momento. Declarando a presença divina sobre ele. Como incorporar na oração. Comece sua oração dizendo: Eterno Yahveh Shammah,
Tu és a minha presença constante e a garantia do meu futuro. Declare o desejo por sua presença. Ó Deus de restauração, peço que tu, YHWH Shammah, envolvas este lugar e meu coração com a tua presença. Eu declaro que não estou só, pois tu, o Senhor, está ali comigo, me guiando e me confortando. O salmo de poder associado. Para potencializar sua oração a YHWH Shammah, medite e leia-o. Salmo 139. Este salmo é o cântico da onipresença de Deus. Ele questiona: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Salmo 139, 7. Ele reforça a fé de que não há lugar onde possamos estar que Deus não esteja já. 6. Yahweh Tzidkenu, ou Yahweh Tzidkenu. Este é o nome que estabelece Deus como a nossa justiça completa e a nossa retidão. A história de origem, o contexto profético. O nome YHWH Tzidkenu é puramente profético. Ou seja, ele não foi revelado em um altar, construído após um evento histórico imediato, como a batalha contra Amaleque ou o sacrifício de Isaac, mas sim em uma promessa de Deus sobre o futuro. O cenário de injustiça. O profeta Jeremias profetizou. Durante um período onde Israel e Judá estavam sofrendo sob a liderança de reis corruptos e injustos, os pastores que destroem e dispersam as ovelhas. A sociedade estava cheia de pecado e iniquidade, e o povo clamava por justiça e uma liderança reta. A promessa do ramo justo. Jeremias profetiza sobre um tempo futuro de restauração, onde Deus levantará um rei justo da linhagem de Davi. Esta profecia é messiânica e aponta para o Cristo. Nome em ação, Deus declara: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um ramo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. O nome que será dado a este rei e a Jerusalém restaurada sob seu governo é YHWH Tzidkenu, o Senhor é a nossa justiça. A lição: este nome ensina que porque nós, por nossos próprios esforços, nunca podemos alcançar a justiça e a retidão divina, Tzedek. Deus providenciou a sua própria justiça para nós na forma do Messias, que governa com juízo e retidão. É um refúgio para aqueles que foram injustiçados e uma declaração de que a justiça de Deus é maior que a iniquidade humana. Quando utilizá-lo e como orar. Circunstâncias de uso. Quando você está sendo vítima de injustiças, calúnias, falsas acusações ou litígios, ao buscar a retidão e santidade em sua própria vida, pedindo perdão e purificação do pecado, para clamar por juízo divino sobre situações de grande corrupção ou opressão. Como incorporar na oração? Comece sua oração dizendo: juiz justo, YHWH Tzidkenu, tu és a minha retidão e a minha defesa. Declare a necessidade de justiça. Ó Rei justo, peço que tu, YHWH Tzidkenu, intervenhas com o teu juízo na situação de mencione a injustiça, perseguição ou caso legal. Eu rejeito minha própria justiça e clamo a tua retidão para me cobrir e me defender. O salmo de poder associado. Para potencializar sua oração a YHWH Tzidkenu, medite e leia o Salmo 7, um salmo onde Davi clama a Deus para julgá-lo segundo a sua retidão. O verso 11 diz: Deus é juiz justo, um Deus que sente indignação todos os dias. É um clamor por um julgamento justo, pedindo que Deus se levante contra a maldade e defenda o inocente. 7. YHWH Ra, o Yahweh Rohi Roi. Este é o nome que revela Deus como o pastor amoroso, aquele que nos guia, protege e provê tudo o que precisamos. A história de origem, o contexto histórico. Ao contrário dos nomes anteriores, YHWH não está ligado a um único evento dramático ou profecia de restauração, mas sim a um tema fundamental e recorrente nas Escrituras: a relação de Deus como o pastor de seu povo, Israel. O cenário de cuidado. Na cultura antiga, o pastor era a figura de liderança completa.
Ele não apenas guiava as ovelhas, mas também as protegia dos lobos e ladrões, proteção. Encontrava pastagens e água, provisão, cuidava das feridas e enfermidades, cura, e as trazia de volta ao aprisco, restauração. O pastor era tudo para as ovelhas. O nome em ação. O uso mais famoso e poderoso deste nome está no Salmo 23, escrito pelo rei Davi, que era ele mesmo um pastor de ovelhas. Ao declarar Yahvé, o Senhor é meu pastor, Davi estava atribuindo a Deus todas as responsabilidades e cuidados que ele, como pastor humano, conhecia bem. A lição. Este nome ensina a dependência total. Invocar Yahvé significa entregar a direção da vida. A preocupação com o sustento e a necessidade de proteção nas mãos de Deus, reconhecendo que Ele tem o plano e o poder para satisfazer todas as nossas necessidades, guiando-nos até as águas tranquilas, quando utilizá-lo e como orar. Circunstâncias de uso. Quando você precisa de orientação para tomar decisões importantes na vida, ao sentir-se perdido, desorientado ou sem um propósito claro, como uma oração de ação de graças e confiança por todo o cuidado recebido. Para clamar por um cuidado que abranja a cura, prosperidade e proteção simultaneamente. Como incorporar na oração? Comece sua oração dizendo: Fiel é Vará. Tu és o meu guia, protetor e sustento. Eu sou a tua ovelha e conheço a tua voz. Declare a sua confiança. Ó bom pastor, peço que tu, Yahvé, assumas a liderança total da minha vida. Guia-me pelos caminhos da justiça. Protege-me no vale da sombra da morte e satisfaz cada uma das minhas necessidades, conforme a tua riqueza em glória. O salmo de poder associado. Para potencializar sua oração, a Yahvé, medite e leia o Salmo 23. Ele é o próprio salmo deste nome. A oração perfeita de confiança, comece e termine sua meditação nele, absorvendo cada promessa. Nada me faltará, e o bem e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Recapitulação. O poder dos 7 nomes sagrados. Nome sagrado, significado, foco principal, salmo-chave. Yahvé, o Senhor que cura e restauração, 103. Yahvé Jiré, o Senhor proverá provisão e sustento, 23. Yahvé Nissi, o Senhor é minha bandeira, proteção e vitória, 144. Yahvé Shalom, o Senhor é paz, paz interior e segurança. O Yahvé Shammah, o Senhor está ali, presença e intimidade, 139. Tzidkenu, o Senhor é nossa justiça e retidão, 7. Yahvé, o Senhor é meu pastor, orientação e cuidado total, 23.